Então abre a sua Bíblia, a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Você está feliz que você tem Bíblia? Então seja profético, diga para o seu irmão, estou tão feliz que até vou pagar uma pizza para você hoje. Amém, aleluia. Você achou aí? Lucas capítulo 5, verso 1, é um texto muito lido, muito conhecido, muito pregado, muito falado. Mas você crê que a palavra de Deus ela é viva? E ela pode falar com você individualmente nessa noite? Eu creio nisso, né? Estamos aqui nesse ambiente profético, então, né, vou reforçar, não é coincidência. Tem coisas que Deus vai falar para você que você já ouviu, né, e vai conectar com aquilo que Deus tem para você nesse dia. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado porque temos acesso a algo tão poderoso, que é as instruções da Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra, os mandamentos da Tua Palavra. Nós consagramos este lugar a lares, famílias, que cada um, o Senhor conhece a estação que cada um está vivendo, mas nós entendemos que um dia na sua casa vale mais do que 1000 lá fora. E nós sabemos que esse dia o Senhor tem algo profético para cada vida, famílias, lares, ministério aqui representado. E nós clamamos, flua Espírito Santo. Flua em nós, através de nós, e nós queremos ouvir a Tua Palavra de uma maneira, Deus, tão individual para cada um de nós, para que possamos viver uma vida de propósito. Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou para viver uma vida de propósito. E nós queremos viver esse propósito, Senhor, através da Tua graça, da Tua unção e da Tua revelação. Eu oro e consagro, Senhor, mente, alma e espírito nessa noite, para sermos terra fértil. Em nome de Jesus, você que diga amém. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus que está aí, você pode acompanhar. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genazaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, não tão apertado assim, mas estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E eles querem falar conosco. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como a de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo o seguir. Amém? Essa é a palavra de Deus, e como eu falei, novos começos. Eu creio que há uma nova estação para essa casa. Quando nós fizemos aniversário, nós temos essa expectativa de algo novo. É um novo ano. Puxa, mais 30 anos. Mas Deus tem algo novo. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. A Bíblia diz que a luz, a nossa luz, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus sempre tem algo novo. E na nossa caminhada, na nossa jornada, geralmente, no aspecto pessoal, a gente tem sonhos, fazemos planos, fazemos projetos, trabalhamos em cima disso, mas muitas vezes nada acontece. Eu não sei como é que foi esse ano, mas muitas vezes a gente planeja, a gente sonha, e nada acontece. Assim foi Pedro. Trabalhou a noite inteira. Ele tinha expectativa, não era uma pesca como o Mauro pesca, vai pescar assim para se divertir, para ter... Quem aqui é pescador gosta de pescar? Não. A Bíblia diz que era um negócio de Pedro. A Bíblia diz que era sócio, o sócio dele estava ali, e com certeza tinha desafio para aquela semana, para aquele dia, e todos nós temos desafio.
Todos nós, né? E muitas vezes a gente olha para isso, mas eu tenho trabalhado, tenho vivido, né? Tenho lançado a rede, nada tenho apanhado, né? E muitas das vezes nos enchemos de pessimismo, né? Que gera uma incredulidade, uma desmotivação, uma frustração, e muitos acabam desistindo. Né? Puxa, tanto tempo, né? Tenho sonhado, tenho planejado, né? E muitas vezes, se a gente não cuidar, a frustração bate no nosso coração. E Pedro estava nesse ambiente, puxa, Senhor, né? Você está mandando eu de novo, mas eu trabalhei a noite inteira e nada apanhei. E às vezes a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que Deus é um Deus de novos começos. Deus sempre tem algo para nós, tem sempre uma oportunidade. Né? Muitas vezes a gente fala, o choro pode durar uma noite, né? Um momento de escuridão na nossa vida, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus sempre vai nos proporcionar algo novo. Né? Talvez você está há quanto tempo de cristianismo, de igreja, né? De ministério, mas sempre na casa de Deus, sempre quando nós ouvimos a palavra, Deus tem algo novo para nós. A palavra de Deus se renova a cada dia, ela é nova para nós. Então, né? E o nosso adversário, geralmente, né? Ele quer isso, realmente que você desista, que você, né? Desista do seu casamento, da sua família, dos seus sonhos, da sua empresa e, acima de tudo, da sua fé. Da sua fé, né? Do seu ministério. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que Deus é um Deus de novos começos. E eu creio, né, como foi profético o que o Peter falou, né, uma estação de maturidade. Eu creio que essa igreja vai experimentar um ano de maturidade. Né? Como Deus vai fazer isso? Como Ele operar? Nós vamos sintonizar com Ele. Com a ação profética. Eu estou aqui hoje, mas eu respeito muito o profeta que vai estar aqui amanhã. Né, o pastor Thomas é um homem de Deus, tem uma unção profética, né, e eu estou aqui mais para cumprir uma agenda de Deus, mas eu tenho certeza que amanhã tem algo poderoso para ser liberado sobre vocês através disso. Mas hoje, né, estamos orando, como eu falei assim, não é coincidência. Deus vai conectar com algo que Deus vai falar amanhã para a sua vida. Você crê nisso? Né? E eu quero falar sobre novos começos à luz da Bíblia. Por que a luz da Bíblia? Porque geralmente as coisas não acontecem desse jeito, né? A gente quer começar de novo, mas a gente começa com os mesmos erros, com as mesmas falhas, não aprendemos com isso. E não tem como Deus agir. Quantos aqui já começaram de novo, mas não começaram à luz da Bíblia, à luz da palavra? E nós precisamos ter a revelação da palavra para viver o novo de Deus. Não cometer os mesmos erros, não cometer as mesmas falhas. Né? Mas antes de entrar no trilho para você entender e viver o novo, né, de Deus, eu quero chamar a sua atenção para algo muito relevante. Né? A consequência para quem desiste. A consequência para quem desiste. Né? Talvez você possa lembrar de pessoas que poderiam estar aqui, mas diante dos desafios, circunstâncias, desistiram. Onde estão? O que estão acontecendo com essas pessoas? Né? O que elas estão vivendo porque desistiram de um ministério, de um chamado, de um propósito para a sua vida. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e entender. E se Pedro desistisse? E se Pedro não obedecesse a palavra? Se Pedro não fizesse o que a palavra estava mandando? E muitas vezes nós precisamos entender, sempre Deus vai te dar novas oportunidades e novos começos. Mas nunca esqueça que você precisa da orientação da palavra, a direção da palavra, algo profético, algo que Deus está falando para a nossa vida. E nós estamos aqui no ambiente profético, você crê nisso? A Bíblia diz em Lucas 9, né, um aniversário da igreja, mas né, eu creio que há pastores aqui que Deus quer falar individualmente também com você. A Bíblia diz assim, Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você já parou para pensar sobre isso, querido? Né, de pessoas desistir do ministério? Jesus está falando de algo tão poderoso. Né? Pastor Milton, você já pensou em desistir? Já. Quem aqui já não pensou? Mas a Bíblia diz que Jesus está falando, ninguém, inclui eu e você, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto
apto para o reino de Deus. Irmão, o reino de Deus é algo que nós almejamos, que nós buscamos, que nós desejamos. Até mesmo hoje nós podemos desfrutar, né, de coisas do reino de Deus. Estamos vivendo. O reino de Deus está dentro de nós. Né? Desfrutarmos de tudo aquilo que Jesus está esperando. Não tem a ver só com a eternidade. Hoje você pode desfrutar do reino de Deus, das bênçãos de Deus, do favor de Deus para a sua vida. Mas Jesus está falando, você que põe a mão no arado e você olha para trás, você não é digno, você não é apto para receber, viver o reino de Deus. Então preste atenção, querido. Né? A consequência de quem desiste do seu chamado, do seu ministério e do seu propósito. E propósito não é só estar num púlpito ministrando a palavra. O propósito é na sua profissão, o dom, o talento que Deus te deu, que talvez você está vivendo fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez, irmão, você não está vivendo um propósito, você está vivendo uma proposta que te fizeram. E não confunda, querido, proposta com propósito. E Deus quer que você viva o propósito, não propósito. Porque muitas vezes o diabo vai fazer proposta para você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem novos começos. Deus é um Deus de novos começos. E Ele fala para Pedro, Pedro, né? Por mais que você trabalhou a noite inteira, eu tenho algo para você, eu tenho certeza que essa igreja vai viver o novo de Deus, algo novo. Não é que muitas vezes, puxa, o que tem que mudar, o que tem que fazer? Eu já tenho percebido. Eu entrei aqui e falei, cara, né, o Peter está fazendo algo novo, essa questão. Mas faça tudo, Peter, à luz da palavra. Os princípios de Deus são inegociáveis. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então nós vamos olhar para a nossa vida e entender a consequência de quem desiste. A Bíblia diz, e é o próprio Jesus falando, e quando Jesus está falando, a gente precisa, né, se conectar e entender. Em Lucas capítulo 17, verso 32, olha o que Jesus fala. Lembre-se da mulher de Ló. Quem está falando? Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Quem aqui lembra da mulher de Ló? Quem aqui viveu com a mulher de Ló? Conhece ela? Não, não era do seu tempo, né? Era do seu tempo, né? Não, não era ainda, né? Mas Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló, que quem tentar preservar a sua vida, perderá. E quem perder, esse salvará. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que o reino de Deus é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar. Nós vamos perder alguma coisa, deixar alguma coisa para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló? A Bíblia diz, eu quero, né, mais detalhes sobre a mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19, verso 17, ao verso 26, diz assim, havendo-os levado para fora, um deles disse, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. Mas Ló disse a eles, assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos. Quantos aqui, querido, encontrou favor de Deus? Quantos de nós estamos debaixo do favor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, né, diante dos teus olhos? Engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para o qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu. Deus, querido, sempre vai te dar uma resposta quando você perguntar algo para Ele. Se conecta, né? O anjo respondeu, quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover. Quem fez? O Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de misericórdia, o Deus que ama a você e a mim, mas não ama aqueles que olham para trás, que desistem. Né? Fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E isso veio da parte de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Isso veio da parte de Deus. Né? O juízo de Deus veio. E Jesus está falando, ó, você que põe a mão no arado, você que almeja algo, e você olha para trás, você não é digno do reino de Deus. Né? E a Bíblia há muita ênfase sobre isso.
Isso veio da parte do Senhor. Desde o céu, ele destruiu aquela cidade, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós precisamos entender, querido, que quando nós fizemos um voto, quando a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus não se agrada de voto de tolo. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender, né, o que é isso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pela palavra, né, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, está falando do povo lá no deserto, e ele diz assim: estas coisas aconteceram, né, com eles para servir de exemplo, e foram escritas com advertência a nós, para que o fim dos tempos está chegando. Nós precisamos olhar para a nossa vida, 30 anos. Né? Será que essa igreja ainda, né, vai aguentar mais um ano, né, sem a volta de Jesus? Mas se estamos aqui, é para viver um propósito, para viver a palavra, os princípios de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos olhar, né, que Deus é um Deus de misericórdia, mas também Deus, Ele tem, né, nos repreendido em algumas coisas. Não podemos olhar para trás. Né? Muitos dos nossos problemas, né, não se resumem apenas na falta de fé. Nós temos fé. Né? E nós olhamos para a vida dessa mulher e olha o ambiente onde que ela estava, né? E ela creu nessa questão, mas o que aconteceu? Ela olhou para trás. Muitas vezes na nossa vida, se você está aqui, se você vive nesse ambiente, se você ama Deus, é porque você tem fé. E muitas vezes não é falta de fé, é falta de sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Naquilo que estamos fazendo, né? Naquilo que Deus está nos oferecendo, o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos, cara, você tem fé. Agora, a nossa fé precisa de sabedoria. Nós precisamos aplicar, entender e reconhecer que o novos começos é a luz da Bíblia. Porque a palavra de Deus vai nos encher de sabedoria para esse novo ano, para adquirirmos maturidade, para fazer, né, e consertar até mesmo os erros que cometemos durante esses 30 anos ou durante esse ano que passou. E nós precisamos entender, Deus, o que o Senhor tem para Nova Jerusalém? Qual é o teu propósito? Né? Qual a sua vontade? Né? Quem o Senhor quer estabelecer? Onde? Como? Nós precisamos dessa sabedoria. Né? Sabedoria nas decisões, nas escolhas. Sabedoria nos relacionamentos. Nós precisamos, querido, entender sabedoria nos relacionamentos. Sabe o que me chama a atenção, querido, dessa mulher? É que a mulher de Ló já tinha saído de um lugar de prostituição, de pecado, né? Da ira de Deus. Já tinha saído. Mas o que levou essa mulher, né, a estar paralisada, a virar uma estátua de sal? É olhar para trás. Quantos de nós, muitas vezes, querido, já saímos do lugar de pecado, de situação, de questão, né, e estamos voltando para trás, olhando para trás. Muitas vezes estamos lá. Então, muitas vezes, nós saímos já de um lugar de pecado, mas estamos flertando com o pecado. Estamos flertando com algumas coisas. E a nossa vida espiritual está paralisada. Mas eu quero trazer uma palavra para você. Deus é um Deus de novos começos. Deus tem algo novo para essa casa. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para o seu ministério. Deus tem poder para mudar essa circunstância. Deus tem poder para mudar a sua história. Deus tem poder para tirar você de 21 dias de coma. Porque Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua casa. Deus tem propósito em tudo. Não olhe mais para trás. Nunca mais olhe para trás. Olhe para o autor e criador da sua fé, porque Ele tem um propósito na sua vida. Não é coincidência que você está aqui, né? Nós precisamos entender mais e mais isso. Então, geralmente, aquilo que começamos a fazer na vida, a gente começa fazendo, né, bem feito, ou da melhor maneira, né, que sabemos fazer. Mas a grande questão é foco e perseverança. Foco e perseverança. Não perca o foco. Não perca o propósito. Não perca o teu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Eu lembro que um dia, na comunidade Alcance de Pinhais, né, que você conhece, eu passei por um momento difícil, uma situação. E um dia eu estava assim, eu falei, Luciano, procurei o Luciano, cara, eu não sirvo para isso. Eu não dou jeito para isso. E pensei em desistir. Né? Mas naquele dia, o pastor Luciano
teve um discipulado comigo, ele teve uma conversa comigo, né, que ele trouxe assim, uma consequência, se eu desistisse. E talvez você precise olhar para a sua vida, querido, a consequência se você desistir. Quantas pessoas hoje têm sido abençoadas porque eu não desisti? Quantas pessoas vão ser abençoadas porque vocês não desistiram? Quantas pessoas vão ter a vida transformada, mudada, né, porque você não desistiu? Você não abriu mão do seu chamado. Eu quero dizer, Deus vai levar vocês a um novo nível de maturidade, de experiência com Ele. Então, né, nós precisamos entender foco e perseverança. A palavra é foco e perseverança. Eu lembro que naquele dia o Luciano me orientou, me falou, e se você desistir? Tudo bem, Deus te ama. Deus não vai deixar de te amar, mas você vai viver uma vida sem propósito. E eu lembro que eu saí daquele lugar, eu me senti um Billy Graham. Porque existe homens, existe mulher, né, na nossa vida que são instrumentos de Deus para nós. E nessa noite eu tenho certeza que eu estou sendo instrumento de Deus para a sua vida. A palavra é não desista. Não desista, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não entenda que o novo de Deus está vindo sobre essa casa. E o novo de Deus está bem claro para mim daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, né, quanto tempo, né, nós precisamos entender. Quantos aqui já tiveram um problema no celular? Levanta. Quem aqui tem celular? Levanta a mão. Tem gente que não tem, todo mundo. Agora, quando dá um problema no seu celular, o que as pessoas falam? Desliga e reinicie. Talvez nessa noite que você precisa desligar de alguma coisa do passado e reiniciar algo novo para a sua vida. Algo profético para a sua vida. Né? A gente olha, puxa, meu celular um problemão, só desliga. Só desliga e reinicia. E você vai ver o novo de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, amém? Então, nós precisamos entender a consequência de você desistir. E eu tenho uma palavra para você. Desliga. Desliga de coisas, desliga de relacionamento, de pessoas. E se conecta ao Deus, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Talvez seja um relacionamento, né, um namoro, alguma coisa, que está te tirando do propósito. Que não está levando você a viver, né, um lugar mais profundo em Deus. E você precisa desligar e reiniciar, talvez, a sua caminhada cristã. O seu propósito na vida com Deus. Porque Deus é um Deus de novos começos. E as consequências de quem desiste é muito grande. Voltando ao texto, eu quero falar algumas considerações sobre recomeço. Né? À luz da palavra. Nós precisamos recomeçar à luz da palavra. E nós podemos tirar desse texto, né, dessa passagem, né, algumas questões para você recomeçar. Primeiro, aprenda com as circunstâncias. Aprenda. Né? Muitas vezes a gente precisa passar pelo vale, a gente precisa passar pela situação, muitas vezes a gente precisa passar, né, por circunstâncias na nossa vida. Mas o que você tem aprendido com a circunstância? Né? O que você tem aprendido que não tem mudado a sua história, a sua, né, a sua visão com o propósito de Deus para a sua vida? Né? Quão profundo é aprender com os inevitáveis da vida? Como nós falamos, Pedro, ele trabalhou a noite inteira. Né? E ele era um perito na pesca, era o negócio dele. E muitas vezes nós precisamos, querido, mudar a nossa mente. Para que o novo de Deus venha sobre nós. Né? Muitas vezes a gente precisa aprender a dizer não. Não é por aí, não é por aqui. E muitas vezes o não de Deus é mais importante do que o sim. Muitas vezes nós precisamos entender isso na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, né, como é bom, né, como Pedro trabalhou a noite inteira e não teve resultado. Mas nós precisamos mudar talvez a nossa maneira de administrar a nossa vida financeira. Nossa casa, nossa família, de tratar os nossos filhos. Talvez o problema na sua casa é a maneira como tratamos os nossos filhos. E nós precisamos tratar os nossos filhos à luz da Bíblia. O que a Bíblia me ensina, o que a palavra me ensina. Como eu devo conduzir essa casa, essa igreja. Né, o novo, aonde que eu errei, como, né, por que não deu certo. E muitas vezes, querido, nós precisamos desligar e reiniciar. E aprender, cara, por que deu um bug no celular? Por quê? Né? Muitas mensagens, muitas questões, e nós precisamos, talvez nós precisamos tirar um tempo com Deus, um momento a sós com Deus.
Né? O que você está aprendendo com essa circunstância? Né? A Bíblia diz, entrando num barco, né, que era de Simão. Era de Simão. Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, né, do barco, ensinava a multidão. O que Deus quer ensinar para você com essa circunstância? O que Deus quer ensinar com você com esse problema que deu? Com essa situação, com essa prova que você está passando? Né? Nós vamos aprender com essa questão. Né? Mudança de mente, mudança de mentalidade. Não, mas eu trabalhei a noite inteira, não vai dar certo. Ei, Pedro, sobre a tua palavra, Jesus. É a sua palavra. Eu sou dirigido pela sua palavra. Há uma palavra profética sobre a minha vida. Há uma palavra que Deus falou há muito tempo, que agora está vindo circunstâncias, está vindo, mas o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer falar para mim? Eu vi de uma igreja que o pastor foi embora. Desistiu, não deu nem satisfação. O que Deus me ensinou sobre isso? Né? O que Deus está me ensinando sobre isso? Jamais imaginei estar num púlpito. Eu sempre imaginei que eu ia ser modelo pela beleza. Não, pastor. Né? Mas, né? Por que você deu risada, não é verdade? Né? Deus vai te punir com isso. Então, né? Olhando assim, a Bíblia diz que Jesus pegou o barco de Simão. O barco de Simão. Por que a Bíblia é tão, né, dá tanta ênfase a certos detalhes? O barco de Simão dele. Do cara que trabalhou a noite inteira em nada. E Jesus do barco ensina. O que Deus quer ensinar diante dessa circunstância? O que Deus quer ensinar para vocês esse ano que vocês passaram? Diante da circunstância? Do antes dos não, diante das provação, diante até mesmo das injustiças. O que Deus quer me ensinar? Né? Deus quer tirar. Ei, dizer uma coisa para você. Existem pressões na nossa vida, existem situações na nossa vida que nós precisamos passar por ela, porque é nessa situação que Deus vai tirar o melhor de você. É neste lugar, né, que os novos de Deus vão surgir. Então nós vamos entender e aprender com isso. Assentando, né, no barco ensinava a multidão. No verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Simão, você escutou o que eu te falei? Você aprendeu? Eu estava falando para a multidão, né? E muitas vezes nós precisamos entender que muitas vezes a multidão não está entendendo o que Jesus está falando. Então nós precisamos, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Muitas vezes nesse texto, nos detalhes daquilo que Deus quer nos ensinar, a gente sempre fala, ó, quer pescar, jogue a rede para o outro lado, não é isso? Mas não é isso que Jesus está falando. A primeira coisa que Jesus fala para Pedro é, Pedro, leve o teu barco para um lugar mais fundo. Saia deste lugar. Vai mais fundo em Deus. Vai mais fundo no propósito, nos planos que Deus tem. Saia do raso. Maturidade você não vai ter no raso. Se você quer viver o novo de Deus, quer viver uma nova maturidade, não é no raso, não é no mesmo lugar. Pedro, aí você não vai pecar, não vai pescar, não insista. Você está no raso. Leve primeiro o teu barco, leve primeiro a sua casa, leve primeiro a sua vida para um lugar mais fundo. E às vezes que nós temos medo de tomar certas decisões. Nós queremos ficar no lugar de aconchego, de acomodação. Nós não vamos experimentar o novo de Deus, né, lendo a Bíblia uma vez por mês. Ou quando viemos no culto. Nesse lugar raso, nós precisamos se aprofundar. Então, Jesus estava ensinando, falando, cara, olha as coisas que Jesus... E quando Jesus ensina, querido, é algo tremendo. E a Bíblia quer te ensinar algo maior, né, para você ter mais maturidade, experimentar o novo de Deus. Então, Pedro, leve o teu barco, leve essa igreja para o nível mais profundo em Deus. Na palavra, nos princípios, nos valores. Né? Vamos aprender o novo, aquilo que Deus tem para essa casa. Né? Eu sempre, quando tinha mercado, né, foi empresário, falei, eu ia nos outros mercados e olhava assim, cara, eu não tenho isso. Eu posso, né, não preciso inventar a roda. E hoje, como pastor, irmão, eu gosto de olhar, né, eu tenho como pastor Eibe, por que está dando certo isso? Nós não vamos imitar, nós não vamos, né, copiar algo que Deus não falou. Mas tem coisa, irmão, que você não precisa inventar a roda. Deus já proporcionou, a igreja é dele, ele é o dono da igreja. Você crê nisso? Então muitas vezes a gente precisa entender isso. Se você ficar no raso, se você ficar sempre no mesmo lugar, bebendo só dessa fonte, né, você não vai colher o que Deus tem para você.
Então nós precisamos entender, querido, o que Deus quer te ensinar no momento que você está passando. Na sua vida financeira, nas circunstâncias, há momento, querido, que às vezes você precisa tomar uma decisão. De um investimento, né, de dar um passo maior, de realmente ser mais ousado em algumas coisas. Né? Algumas pessoas falam para mim, Milton, você não tem medo de errar quando você consagra um pastor em diácono? Não tenho medo. Né? A responsabilidade é minha, mas maior é dele. Que se ele pisar na bola, Deus vai matar ele. E às vezes eu tenho pastores que têm medo de tomar algumas decisões. Você não tem medo que alguém vai roubar o meu lugar? Se ele querer tentar roubar o meu lugar, Deus vai matar ele. Porque é Deus que me chamou, Deus tem um propósito. Você crê nisso, querido? Então, Pedro, aí nesse lugar, não vai mudar a sua vida. Aí nesse lugar, não vai mudar a sua vida espiritual. Aí nesse raso, você precisa ter coragem para entrar no novo de Deus. Você precisa ir para um lugar mais fundo, níveis maiores, ter mais ousadia. Né? Você é profeta. Você tem uma palavra profética que cura, que restaura. Né? Então, libera essa palavra. Vai mais fundo. Né? Seja mais ousada, porque Deus vai curar vidas através da sua... Deus vai salvar a vida através da sua canção. Você crê nisso? O novo de Deus está chegando. E o novo de Deus vai trazer muita alegria para essa casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Né? Vai ter uma grande pesca para essa casa. Seja profética. Suba nesse púlpito entendendo que tem algo profético nas suas canções. Você crê nisso? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Então, aí quando você vai para um lugar mais fundo, né, que às vezes, né, é um desafio, tem medo, aí você lança a rede e Deus vai fazer a parte dele. Sobre a sua palavra, Senhor. Porque você me falou sobre os ensinos que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou lendo na tua palavra, aquilo que eu estou buscando, eu vou lançar a rede. Sobre essa palavra, sobre esse novo, né, sobre essa revelação que você tem me dado, eu vou lançar a rede e você vai colher, porque Deus vela pela sua palavra. Pelos seus princípios e pelos seus valores. Né? Então, tempos difíceis surgem porque Deus quer tirar o melhor de nós. Né? E aí que entra a coragem. Coragem, em nome de Jesus. Né? Tempos difíceis servem para Deus moldar, né, aquele que, né, quer usar. Tempo difícil é para isso. Irmão, quando um pastor foi embora, minha esposa falou assim, fecha a igreja, não somos pastor. Mas é nesse período que Deus pode extrair melhor de nós. De não desistir, de não olhar para trás e entender, cara, né, e se eu desistisse? E se eu falasse, não tem nada a ver comigo. Tem com você, querido. O reino de Deus tem a ver com você. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então nós vamos entender sobre a palavra de Deus. Então, o que Deus quer ensinar? Desses 30 anos da Nova Jerusalém, diante de decisões, diante de circunstâncias, ou até mesmo nesse último ano. Né? Será que, né, eu estou fazendo algo que está no raso, essa questão, eu preciso me aprofundar em algo? Deus vai falar com você. Eu sei que tem algo profético para a sua vida. Pastor, do lado, o pastor que o Mauro me apresentou, Deus tem algo novo. Não desista. Você tem uma paixão pelas coisas de Deus. Deus ama você. E Deus nunca vai te decepcionar. Por mais que pessoas, situações nos decepcionem. Mas escute, Deus nunca vai te decepcionar. Em nome de Jesus. Amém? Vai vir uma colheita em nome de Jesus. Porque é Ele que preza pela sua obra. É Ele que tem, né? A Bíblia diz que Deus dá o crescimento. E vai vir um crescimento em nome de Jesus. Você recebe, querido, em nome de Jesus. Segunda coisa, nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. Não é verdade? Puxa, 30 anos, 10 anos no ministério, Alcance Piais também está fazendo 21 anos. Amanhã nós temos um culto profético. O pastor Getúlio vai ministrar nos 3 cultos da Alcance. Né? E se eu desistisse? 21 anos. Né? E se aquele dia eu não obedecesse a palavra do Luciano? Né, e quisesse se tornar um modelo, não um pastor. Não é verdade? Você deu risada, né? Deus é tipo nisso, você ri. Né? Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. O grande problema é que todos nós não gostamos de assumir nossos próprios erros. Não gostamos. Né? Aonde eu estou errando? Né? Eu estou lançando a rede no raso, essa questão. Não, nós procuramos a culpa em pessoas.
Né? E Pedro falou, Jesus, eu trabalhei a noite inteira e nada, mas sobre a sua palavra, né, eu vou. Né? Salmo 32, bem-aventurado. Deixa eu tomar uma água. Eu sinto uma unção profética nessa palavra para essa casa, para a sua vida, para o seu ministério. Né? Bem-aventurado aquele cujas transgressões, né, é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele quem o Senhor não atribui iniquidade. Irmão, uma das coisas que eu mais prezo pelo meu ministério, eu sempre quando eu vou consagrar um diácono, um pastor, eu falei, cara, na 1 Timóteo capítulo 3, desenvolva o teu chamado com a consciência limpa. Não tem coisa mais poderosa nessa terra, querido. É você viver uma vida cristã com a consciência limpa. Que você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vão falar de você, vão te acusar. Mas o melhor de tudo, cara, minha consciência é limpa, que eu não estou fazendo nada de errado. Porque eu tenho convicção que um dia eu vou prestar conta para Deus de cada centavo que entra no Ministério do Alcance. Não se esqueça disso, querido. Né? Então, como é bom saber que Deus não atribui iniquidade, né? E cujo espírito não há engano. Irmão, não se engane. O pecado rouba o nosso poder de conquista, de ministério. Não adianta eu estar num púlpito, querido, e não viver a verdade, a palavra, o espírito. Não adianta, não se engane. Eu preciso reconhecer os próprios erros. Preciso reconhecer falhas na minha vida. Né? Por isso que eu amo o discipulado, por isso que eu amo, né, quando sento com o Luciano. Primeira coisa que o Luciano sempre fala para mim, Milton, você está bem crente? Você está bem crente? Eu pergunto para você, você está bem crente? Ou você está um crente Raimundo? Domingo na igreja, toda semana no mundo. Né? Então nós vamos entender, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Muitas vezes a gente geme, ora, busca, isso, aquilo, mas não muda porque eu estou encobrindo coisas. E eu não estou 100%, né, envolvido na palavra, nos princípios, nos valores. Então, enquanto eu calei os meus ossos, envelheceram. Os meus sonhos. Quantos de nós, muitas vezes, os sonhos estão envelhecendo? Não acontece porque talvez está na água rasa. Está fazendo o mesmo jeito, o mesmo modo de pensar, mesma maneira. Irmão, mude. Mudança de mente. Transformação de coração para viver o novo de Deus. 2 Samuel, capítulo 12. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Nessa época, né, Davi era para ser morto. O pecado de adultério, a sentença era de morte. E ali Deus começou a abrir a janela da graça. E nós precisamos entender que nós temos a graça de Deus. Agora, nós vamos entender, né, um evangelho que está sendo pregado aí da hiper graça. Né? Assim, dessa questão. Cara, né, nós lemos o texto da mulher de Ló. Né? Deus fez chover, Deus tem o juízo. E Deus tem o juízo. E nós precisamos entender na nossa vida, né? Respondeu, também o Senhor, né, perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo que o inimigo do Senhor blasfemasse. Também o filho que nasceu morrerá. Né? Nós vamos olhar para a nossa vida, que muitas vezes o nosso poder de conquista, né, está limitado por causa das nossas falhas, do nosso orgulho. Mas você não é um pecador. Né? Mas será que não está faltando humildade? De reconhecer, puxa, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo lidar com a minha finança. Eu não consigo, eu preciso de ajuda. Né? Eu estou trabalhando e não acontece. E muitas vezes eu vejo pastores errando nisso. Cara, você não sabe, né? Eu, graças a Deus que eu sou pastor e fui um bom... E na verdade, essa igreja começou, cara, eu não sou pastor, mas eu sou um bom administrador. Nisso pode contar comigo. Né? E comecei a ajudar esse pastor, dei um carro para ele, dei um bom salário para ele. E ele chegou a falar para mim, Milton, eu nunca tive o que eu estou tendo aqui. Mas simplesmente foi embora. Né? Por que não abriu o seu coração, não falou de algumas coisas? E muitas vezes, querido, cara, você não é obrigado a saber tudo.
Não é obrigado, né, a carregar um fardo que não é teu. Nós precisamos aprender a dividir. Imagine, irmão, eu cantando com essa voz meia doida. Não, eu querendo fazer algo, né? Ou ser um pastor de jovens, ou ser um pastor aqui. Não, né? O segredo nos relacionamentos, no compartilhar, é algo soberano. Então, nós precisamos entender mais e mais. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidade. Responsabilidade. Aquele que põe mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Presta atenção, querido, nessa frase. Se você não reconhece os seus erros, você vai falhar no próximo passo. Por isso que eu digo, o Novos Começos é a luz da Bíblia. Se você não reconhecer os seus erros, com certeza, irmão, no próximo passo você vai falhar. E você não vai entrar no novo de Deus para a sua vida. Nós vamos ter humildade de dizer e reconhecer. Não sei. E quantas vezes eu chego para Deus, uma situação assim, eu não vou resolver na força do meu braço. Sou sanguíneo, irmão. Né? Às vezes tenho uma vontade de matar uns. Né? Então, muitas vezes, Deus, eu não sei o que fazer. Né? Seja humilde, Deus, eu não sei. Cara, vamos orar. Né? Quantas pessoas perguntam para mim coisas, né? E o que você vai fazer? Cara, eu não sei. Não sei. E eu não vou tomar decisões precipitadas. Não vou. Né? Porque eu sou limitado, você é limitado, nós somos limitados. Nós precisamos da graça e do favor de Deus. Você crê nisso? Então tem coisas como pastor, eu não sei fazer, irmão. Como empresário, eu não sabia fazer. E você precisa entender que tem pessoas quando você assume, né, mas você cala, não sabe lidar com finanças. E aí, querido, o tempo vai passando e o sonho vai morrendo. As circunstâncias, né, que acontecem na nossa vida. Então, por isso, não fuja dos processos. Não fuja. Em frente. Seja forte e corajoso. Entra na palavra. Né? Seja forte e corajoso. Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Tudo começa, querido, com arrependimento. E reconhecer, cara, estou errando, estou falhando. Né? Eu preciso da graça, da misericórdia. Pedro, irmão. Né? Mas porque ele não pescou, foi Deus. Né? Talvez o meu resultado, a minha vida como empresário, é porque eu estou pecando. E eu preciso me dobrar diante de Deus como Pedro e reconhecer, Senhor, afasta-te de mim. E eu sou pecador. Porque o pecado é que nos afasta de Deus. Do propósito de um novo de Deus. Então, nós precisamos entender. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, você que são os espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Nós precisamos aprender também a lidar com os pecados, com pessoas, né? Com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Leve as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O discípulo, eu amo servir pessoas, ajudar a igreja. Porque quando eu estava pesado para mim, pastor Luciano, cara, eu vou te ajudar. Não, o pastor Luciano, 2 anos que eu estava sem salário, saí do mercado, né? Ele ligou para mim, Milton, estou te depositando dinheiro na sua conta para você pegar umas férias. Eu estava pregando semana passada, quinta-feira, no Rio de Janeiro, né, e um pastor de uma favela lá estava assim falando, né, puxa, a gente está com um grande desafio, né, a gente precisa pagar um concreto para terminar a obra da nossa igreja. Quanto que é? Estão fazendo uma vaquinha, essa questão, né, era R$6.500, já tinha quase 80%. Eu falei, quanto que falta? Eu vou contribuir. Nunca vi. Nós precisamos ajudar, querido. Né? Porque a placa... Não, eu estou aqui para servir. Estou aqui para ajudar. Eu amo servir. Né? E fiz um depósito. Falei, cara, segunda-feira pode comprar o concreto. Segunda-feira está na sua conta. E fiz. Segunda-feira, cheguei na igreja e falei, cara, faz um depósito para essa igreja. Né? E eu depositei um pouco mais. À tarde, meu tesoureiro da igreja, administrador Milton, dá uma olhada na oferta que fizeram para a igreja hoje. 100 vezes mais eu colhi. Porque ninguém, a minha esposa até falou, ninguém vence Deus no dar. Quando você ajuda, querido, como o Peter falou, a casa, né, como, né, esse homem abriu, deu lá o túmulo para Jesus, as vestes. Nós precisamos entender isso, querido. Né? Então,
Leve as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Cada um examine o que Deus queria ensinar para Pedro, o que Deus quer ensinar para mim, o que Deus quer ensinar para nós. Cada um examine o seu modo de agir, então terá motivo para se gloriar-se, né? Unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Troque os fardos aqui, cada um levará as suas responsabilidades. Você é responsabilizado pelo seu chamado, pelo seu dom, pelo seu talento, pelos seus negócios, né? E muitas vezes a gente quer transferir. Então, geralmente as pessoas que mais gostam de atirar pedras e apontar falhas dos outros são as mais pecadoras. Então, o cara está falando isso. Cara, eu tenho para quem abrir o meu coração, eu tenho para conversar. Porque, irmão, dizer uma coisa para você. Se você está bem com Deus, você não vai ficar tirando a pedra numa pessoa que errou, que falhou, que pecou, como a gente está vendo na internet aí. Porque se você está bem com Deus, você é um cara que vai atuar com misericórdia. Que vai ajudar nessa pessoa que está em dificuldade. É ou não é, irmão? Agora você está tirando pedra, isso, aquilo, essa questão. Cuidado, irmão. Né? Examine-se, veja a sua maneira de agir. Né? Ajude, não destrua o reino. Não traga tropeço para o reino. Não faça coisa, né, que você nem sabe. E muitas vezes que nós estamos nessa condição. Mas eu quero dizer para você, há algo profético nessa noite sobre este lugar. Tem um novo de Deus. Deus está aliviando a carga de pessoas aqui nessa noite. Deus está tirando um fardo da sua vida e dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Em nome de Jesus. Geralmente, né, nós vamos entender, porque quando estamos bem com Deus, nos tornamos mais misericordiosos. Amém? Eu não tolero, não é o pecado, a gente precisa, mas a gente precisa ter misericórdia. Né? Entender mais de Deus. E para encerrar, diante da sua jornada, da sua caminhada, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós para esse novo tempo da Nova Jerusalém? Na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. Busque um envolvimento mais profundo com Jesus e o seu reino. Isso é o que Deus quer. O que Deus quer para a Nova Jerusalém, para esse novo ano? Está na Bíblia. Um envolvimento mais profundo com Jesus e o seu reino. Não é a placa da Nova Jerusalém. Não é a placa do alcance, é um envolvimento mais profundo com Jesus e o seu reino. Eu amo servir e ajudar outras igrejas. Né? Então nós vamos entender isso. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 5:9. Pois à vista da pescas que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como a de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo o seguir. À luz da Bíblia, querido, o novo de Deus, a gente precisa entender que tem coisas, e para tudo a gente tem que deixar para trás. Tem coisas, querido, que você não deve nem olhar mais. O que Deus quer ensinar para nós, né? Esse envolvimento, você tem coragem para deixar tudo? Tem coragem? Né? Como aquele jovem rico, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Eu tenho feito isso, eu tenho amado, tenho cuidado, tenho respeitado todos os mandamentos. E Jesus fala, só uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, então me segue. O novo de Deus. E esse cara, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele era dono de muitos bens. Deus não quer, né, mas Deus quer que você deposite tudo na mão dele. Tudo. Entregue tudo para ele. A Bíblia diz que ele estava nessa... Jesus fala para Pedro, né, Pedro, não tenha medo. Né, vai para um lugar mais profundo. Né, quando você vai mais em Deus, mais profundo em Deus, não tenha medo. Quando eu saí do mercado, né, e minha empresa estava prosperando, estava crescendo, estava adquirindo, né, propriedade, o terreno que hoje, né, a minha família está com ele, que hoje vale, né, uma boa grana. Né. Um pastor amigo meu falou, você é louco? Você vai sair para ser pastor? Você é louco. E muitas vezes, querido, o diabo vem com proposta para te tirar do propósito. Nós precisamos entender isso.
Muitas vezes o diabo vai vir como proposta para você, para te tirar do propósito. E às vezes até pessoas, né? Eu lembro que quando eu era solteiro, tinha um amigo meu. Cara, na igreja você não vai arrumar namorada. Você tem que sair, você tem que ir para a balada. Sai, Satanás. Minha esposa vai estar aqui dentro da igreja, servindo a Deus, amando a Deus e andando com Deus. Não confunda, querido, proposta com propósito. O que Deus tem para mim e para você é uma vida de propósito. Uma vida abençoada. O que Deus tem para essa casa não é proposta, é propósito. E nós vamos viver isso. O novo de Deus vai vir com maturidade e propósito. Maturidade e propósito. Por que você está fazendo isso? Tem um propósito. Mas por que você está fazendo? Tem um propósito. Por que você está consagrando? Porque tem um propósito. Não é uma proposta, é um propósito. E Deus, nessa noite, está fazendo um chamado. Você quer viver um propósito ou você quer viver uma proposta? O que Deus tem para você não é questão de fé, é questão de sabedoria para entender as suas decisões. E a Bíblia diz que eles arrastaram tudo. Pedro, né, eles eram sócios, tinha uma empresa. Né, e eu, pela graça de Deus, há 21 anos atrás, eu fui chamado para o ministério. E há 19 anos, mais ou menos, eu abri mão de tudo. De tudo. Né, de salário, dos bens. Né, e eu falo para Deus, Deus, obrigado. Porque eu tomei essa decisão. E se eu desistisse? E se eu fracassasse? Né, eu poderia estar muito bem vivendo, né, minha empresa estava prosperando, mas eu deixei tudo, eu abri mão de tudo. E eu vi uma voz de Deus falando para mim, nunca vai te faltar nada. Porque quando você vive o propósito de Deus, nunca vai te faltar nada. Não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. A partir de hoje, você não vai ser mais um pescador. Você vai viver uma vida de propósito. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua casa. Você tem coragem para deixar tudo? Lembre-se, querido. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. A mulher de Ló já tinha saído deste lugar. E olhou para trás. Não olhe para trás. Deus vai te sustentar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar o melhor. Ah, esse dia um cara, meu Deus, você não pensa em ser um empresário? Não. Deus me tirou de lá. Se Deus quisesse lá, já se me deixado lá ser um pastor, um empresário. Nós precisamos entender, né, essas questões da nossa vida. Então, né, 1 de João diz assim, verso 2. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus tem o novo. Permanecer firme. Permaneça firme, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E viver a vontade de Deus é viver uma vida de propósito. E essa casa tem permanecido, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Né? Então entre, né, nesse nível de maturidade, de entender. Né? O que eu mais falo para os pastores, cara, não ande sozinho. Não ande sozinho. Não, se aconselhe, peça ajuda. Né? São decisões difíceis. Né? Esse dia, né, nós estamos no prédio ali há 7 anos. Quando eu fui falar com o Luciano, né, porque o Luciano ele gosta de treinar as pessoas, ele falou, Milton, você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está na tua igreja. Né? E você tem que tomar essa decisão. Mas eu vou orar para você não errar. Me aconselhei. Né? Essa direção, essa questão, porque nós precisamos entender mais e mais isso. Amém? Nunca me pediu nada em troca. Nunca me pediu recurso. Luciano nem sabe, nunca perguntou quanto que entra na tua igreja. Mas foi um cara que me abençoou, que me aliviou a carga. Né? E nós precisamos, e temos pessoas que vão nos ajudar a carregar essa carga. Você crê nisso? A unção profética. E eu profetizo um tempo de maturidade. Não tenha medo. O melhor de Deus ainda está por vir. Não desista. Né? Não desista. Há uma unção profética sobre este lugar. Eu quero deixar essa palavra para você. Deus é um Deus de novos começos. Você pode ficar de pé?